Vamos lá então, dando prosseguimento, agora nós vamos fazer uma correção da página 303, onde tem um textinho no livro de vocês, tá? Logo lá no comecinho. Aí tá pedindo assim, leia o texto a seguir, que trata da Operação Amazônica, projeto que visava a exploração da Amazônia e ao remanejamento de indígenas chavantes da região, durante a ditadura civil-militar. Depois responda as questões. Aí nós vamos ter agora esse texto que eu vou estar lendo para vocês, prestem atenção para a gente poder conseguir compreender essa questão indígena aí durante a ditadura militar, né? Com base nesses registros, é possível calcular que de 70 a 160 índios Chavante pereceram em decorrência de uma transferência mal planejada, autorizada, mas não acompanhada pelo SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que não levou em conta e não se preveniu de modo adequado sobre o risco de epidemia. A vacina contra o sarampo já existia em outras partes do mundo, mas só foi introduzida no Brasil no final da década de 1960, 1967 a 68. Porém, sua utilização era de forma descontínua, mas a transferência em massa, a aglomeração de índios nos mesmos espaços e os novos contatos do grupo Suyamisu com diversos civilizados, tá, entre aspas, com a tripulação dos aviões podem ter disparado e agravado a epidemia. E aí a fonte é de Valente, né, Rubens Valente, Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena à Ditadura. São Paulo, Companhia das Letras. Então nós temos aqui uma fonte histórica, né, que foi registrada sobre esse período. Vamos lá, né? O Brasil estava passando, né, por uma epidemia de sarampo. E aí o sarampo ainda não tinha vacina. Quando a vacina chegou, né, primeiro eles vão começar a vacinar quem? Os grandes centros, a grande população ali, quem está nos centros urbanos. Os indígenas vão ser remanejados, tipo assim, vão tirar o indígena da sua terra, vão colocar no lugar que eles escolheram, estou falando do governo dos militares, e aí vai aglomerar esses indígenas, igual a gente está vivendo hoje em dia, né? A gente não pode fazer aglomeração por conta de um vírus. E o sarampo, ele também é transmitido. Você pega, né, de outra pessoa se você, né, hoje em dia existe a vacina. Se você nunca foi vacinado e tiver contato com uma pessoa que teve sarampo, muito provavelmente você vai pegar sarampo em pleno 2020, né? Então, pensa bem, né? O índio, o indígena, as reservas indígenas, onde os indígenas viviam, a terra deles, eles não tinham tanto contato ainda com o homem branco, como eles costumam falar. E o homem branco, vivendo numa cidade, já acostumado com gripe e outras doenças, vai levar essas doenças para esses grupos de indígenas. E o sarampo foi levado para o meio dessas tribos, tá? Principalmente para a tribo Chavante. E aí nós vamos ter essa questão aí que foi muito triste, porque morreram muitos índios, sim, né? E aí os indígenas vão começar a protestar, porque agora nós estamos falando de um período em que o índio, né, ele tem a sua voz ali, ele começa a ser escutado, né? Escutado entre aspas, né? Ele começa a lutar pelos seus direitos, sim. Ele é um cidadão brasileiro. Ele é de uma etnia. Que etnia? Indígena, mas ele é brasileiro. Então, por que não levar a vacina até eles? Então, até que a vacina chegasse até eles, eles foram remanejados, foi uma confusão danada. E aí, esses indígenas começaram a sofrer da epidemia de sarampo, né?
E aí nós vamos ver que a vacina só chega aqui no país, né? Como o nosso textinho fala aqui, ó. Vamos dar uma procurada no nosso texto, né? A vacina só vai chegar no país na década de 60, se eu não me engano. Mas só foi introduzida no Brasil no final da década de 60, ou seja, praticamente entre 67 e 68, quase nos anos 70, né? E aí era de forma descontínua essa vacina, mas a transferência em massa e a aglomeração de índios nos mesmos espaços e os novos contatos com outro grupo, eles tiveram contato com outro grupo e também com, né, o homem branco. E com a tripulação dos aviões podem ter disparado e agravado a epidemia, né? Um exemplo aí de que aglomeração em época de epidemia não faz bem para ninguém. Mas voltando aqui ao nosso texto, aí nós temos as questões A, B e C. Vamos lá. Né? Voltei. Questão A. Qual o assunto tratado no texto? Resposta. O texto trata de uma epidemia de sarampo que atingiu as comunidades indígenas remanejadas durante a exploração da Amazônia. Todo mundo sabe que a Amazônia é riquíssima, né? Pode oferecer vários recursos naturais e enriquecer outros países até, menos o Brasil, é impressionante. E aí eles vão tirar os índios dessa terra, remanejar para outras terras para poder explorar a Amazônia, o famoso extrativismo, né? Com base na leitura, letra B, do texto, o que podemos perceber sobre o tratamento destinado aos povos indígenas durante a ditadura civil-militar? O texto indica que havia pouco planejamento e preocupação do governo ao realizar ações que afetavam diretamente a vida dos indígenas. C. Quais foram os possíveis motivos que desencadearam uma epidemia de sarampo entre os Chavantes e os Suiamiçu? O contato com pessoas não indígenas encarregadas de promover o remanejamento dos povos indígenas, espalhando a doença entre eles, ou seja, pessoas que ainda não tinham sido vacinadas, né? E aí agora nós vamos dar prosseguimento na página, né, ainda na página 303, questão 7. Escreva um pequeno texto com as palavras a seguir. Repressão, resistência, ditadura. Eu coloquei uma chargezinha aqui para vocês tentarem entender. Vamos lá. O garotinho chega para o seu pai e pergunta: pai, o que é censura? Aí o pai responde: estou proibido de responder a essa pergunta, filho. Então, nós estamos num período proibido, né? Tá tudo proibido. Nós vamos ter algumas canções aí que eu vou passar para vocês, né? Sobre o período do regime militar, que fala muito sobre a questão da resistência, das proibições, repressão, perseguição, né? Que alguns artistas sofreram. E aí nós temos a frase: eu formei para vocês do meu jeito, tá? Mas vocês podem formar um texto maior, elaborar, fazer para que vocês entendam um assunto, né? São 3 palavras que vocês podem estar repetindo durante o texto de vocês. Aí eu coloquei assim: a ditadura civil-militar durou anos. Durante o governo militar, muitas foram as formas de resistência. Então, já coloquei uma palavrinha aqui. Podemos citar a resistência artística, né? Esta lutava contra a repressão. Outra palavrinha que está aqui, promovida pelo governo militar. Então, eu usei a palavra ditadura aqui, usei a palavra resistência aqui e repressão. Opa, repressão aqui, né? Então, nós temos aí as 3 palavras no texto. Uma delas acho que eu até repeti, se eu não me engano, né? Eu posso melhorar esse texto? Posso. A ditadura civil-militar durou anos. Durante o governo militar, muitas foram as formas de resistência. Podemos citar a classe artística, né? Os artistas brasileiros que lutavam
esta lutava contra a repressão promovida pelo governo militar, né? Posso continuar aqui, se eu quiser, aumentar o meu textinho? Posso, né? O que eu posso falar mais? A repressão, ó, foi tão dura, tão pesada, que resultou em perseguições a grupos de oposição ao governo militar. Deixa eu arrumar a oposição aqui, que eu dei um espaço sem querer. Oposição ao governo militar. Aí nós vamos ter, né, a repressão foi tão dura, repetir a palavrinha repressão, tão pesada que resultou em perseguições a grupos de oposição ao governo militar, né, que por sua vez tiveram que conter os movimentos de resistência à ditadura. Ditadura é uma palavra feminina, tem que usar crase, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, nós temos aqui, ó. Eu reutilizei as mesmas palavras e aumentei o meu parágrafo, tá vendo? Isso aqui é muito importante para que vocês possam exercitar a escrita de vocês, produção textual. Então, história parece que não tem produção textual? Tem sim, tá? Principalmente quando nós estamos falando de crítica, quando nós estamos tentando elaborar um texto, né, que vai trabalhar a questão aí, né, do período do governo dos militares. Ó, mais uma vez, são 3 palavras apenas e eu consegui montar um parágrafo, né? 2 parágrafos aqui para vocês, né? Então, espero que vocês elaborem o de vocês, não copiem o da professora, podem até copiar, desde que vocês acrescentem ou coloquem o pensamento, o texto de vocês, tá? Vamos dar prosseguimento agora à página 309, né? Na página 309, nós temos a seguinte questão, né? Nós temos um texto, Cidadania no Dia a Dia. Hoje nós vamos falar, né, onde o texto vai nos falar sobre o caso Vladimir Herzog, né? Esse caso até hoje, ele é muito falado, muito mencionado, né? Eu deixei para vocês aí na última aula alguns depoimentos do filho do Vladimir Herzog, deixei também um último capítulo da minissérie Anos Rebeldes, que mostra como que foi esse período, né, do regime militar no Brasil, como que os jovens da época se comportavam, como que era a cultura daquela época, né? E aí, o depoimento do caso Herzog, né, Vladimir Herzog, até hoje ele repercute muito na imprensa, existem vários movimentos pelo Brasil afora, o filho dele dá palestras, já escreveu livros sobre o pai dele, a viúva dele também já deu alguns depoimentos, né, contando sobre como que foi o sumiço dele e a sua morte, né. O que aconteceu? Ele foi acusado de ser opositor contra o regime militar, né, por fazer críticas ao regime militar. E ele foi de livre e espontânea vontade, ele não foi preso, prestar depoimento porque ele não tinha nada a dever. Isso segundo, né, o que nós estudamos dentro da história, aos depoimentos das pessoas que conviveram com ele, que permaneceram vivas estão vivas até os dias de hoje. Ele vai prestar depoimento, né? Ele vai de livre, espontânea vontade e ele não volta mais, né? E passam-se alguns dias e ele é encontrado morto, né? Na cela onde ele estava,
dando a entender que ele tinha se matado, se suicidado, enforcado. Aí tem até uma cadeira, tem uma imagem muito forte que circula na internet, né, que ele se enforcou, que ele se matou, né? Aí tem uma cadeira, aí tem tipo uma corda assim, ele lá pendurado e a cadeira do lado dele com a cabeça tombada assim, né? E aí existem algumas controvérsias sobre esse caso, de que ele não se matou, de que aquilo foi uma cena forjada, né? Inclusive o filho dele fala isso, né? O meu pai não tinha intenção de se matar, viu? Eu falo a mesma coisa. Quem de livre e espontânea vontade iria cometer suicídio indo prestar depoimento aos militares sem ser forçado, como foi o caso dele. E aí esse caso repercute até os dias de hoje. Ele é muito mencionado, existem exposições sobre esse caso, né? E para que não caia no esquecimento. Aí na página 309, né, 308, 309, tem um texto chamado Cidadania no Dia a Dia. Eu não coloquei o texto aqui porque ele é muito grande, vocês têm um livrinho, acompanhem o livro de vocês. Eu vou direto para as perguntas, tá? Então vamos lá, né? Página 309, Cidadania no dia a dia, Memórias da Ditadura. Como a repressão e a censura exercidas pela ditadura civil-militar podem afetar a memória desse período? Então, de acordo com o texto, a resposta da letra A vai ficar assim. A repressão e a censura exercidas pela ditadura civil-militar dificultam o conhecimento sobre alguns fatos que ocorreram durante esse período, distorcendo a memória sobre a ditadura. Como eu acabei de falar, os militares vão falar que ele se matou. Já, né, os familiares vão dizer que não, aquilo foi forjado e isso ainda está sendo muito mexida essa história, tá? Letra B. Quais problemas podem ser gerados por uma memória baseada em relatos falsos ou distorcidos? Essa aqui entra a questão do historiador, né? Ao formar uma memória baseada em relatos falsos ou distorcidos, a sociedade deixa de aprender com os erros cometidos no passado, além de perder a oportunidade de fazer escolhas que trilhariam um caminho mais justo. Além disso, torna-se mais difícil conscientizar a população das consequências de negligências do governo, tanto do que se refere à falta de compromisso com os direitos dos cidadãos, como no que diz respeito ao reconhecimento de diversos crimes contra os direitos humanos cometidos em determinado momento da história. Então, quando os relatos, né, a história, ela é manipulada e os fatos são distorcidos, você fica sem saber qual foi a real verdade, né, o que estava acontecendo no Brasil de fato. Agora eu vou deixar vocês com essa paginazinha aqui para vocês arrumarem as questões de vocês, caso não esteja de acordo com a correção. Se estiver faltando alguma coisa, acrescente. Se estiver errado, apague e faça. Lembrando que a questão A e B da 309, copie a pergunta no caderno, coloque a resposta e fotografe e envie para a plataforma, para que eu possa ver se vocês fizeram mesmo, tá? E aí agora, no próximo link, no videozinho seguir, nós vamos dar prosseguimento à nossa correção na página 310, tá bom?